também. Vou iniciar aqui também. Doutor? E já estamos ao vivo, já no Facebook da Gastro Obeso Center, com o Dr. Almino, Dr. Rafael, Dr. Nestor e a doutora Manuela. Boa noite, pessoal. Vamos compartilhando a live de hoje. Estamos também no Instagram da Gastro, do Dr. Almino. Vamos mandar a flechinha, convidando as pessoas. Quem gosta, manda para os amigos. Quem não gosta, manda para os inimigos, mas não deixa de mandar, é ou não é? Manda flecha, compartilha. Exatamente. É a flecha do amor. Vamos lá. Bem, boa noite a todos. E aí? Gostaram do resultado da eleição aí na cidade de vocês? Vai ter segundo turno? Aqui em São Paulo vão para o segundo turno. Vai trabalhar no segundo turno agora ou não? Agora estou mais tranquilo. Trabalhei como majoritário, que infelizmente não foi. Mas... mais sossegado. O Danão agora para o segundo turno. Vamos dando tempo para vocês irem sentando aí, ajustando o celular, pegando uma água. Tema de hoje. Bom, todo mundo está preocupado porque nós voltamos a ter um repique. Não é a segunda onda. Tem gente falando de segunda onda, mas a segunda onda é só o ano que vem. Agora é repique. Na verdade, a primeira onda ela começou a cair e algumas situações levaram a uma palavra que a gente usa muito depois da cirurgia bariátrica, né? Então chegou naquele platô e agora começou a subir outra vez. E realmente aumentou muito o número de diagnósticos, de internação. Os hospitais já estão voltando a números de 2 meses atrás, o que é uma situação que preocupa um pouco, mas de uma certa forma isso já era esperado, né? Isso começou a partir do momento que se voltasse a liberação, se voltasse a circulação de pessoas, se esperava que houvesse um aumento do número de pessoas contaminadas e com isso internações hospitalares. O que a gente vê é que assim, mostrando uma mesma situação do que se viu em outros países, não se sabe exatamente porquê, mas parece que com o passar do tempo vai amenizando um pouco, que aqueles casos mais graves eles acabam diminuindo. E a ideia da gente hoje aqui é ter um debate com vocês exatamente sobre a situação do momento do Covid, da obesidade e do papel da cirurgia bariátrica nessa relação. Ou seja, aquela conversa que nós já falamos muitas vezes lá no começo. Fiz cirurgia bariátrica, sou de risco de ter Covid? Vamos entender isso melhor hoje? Então, antes disso, olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês a camisa nova que nós estamos usando aqui. Ó, há umas, sei lá, 4, 5 lives atrás, eu peguei uma camisa e fiz um desenho e coloquei aqui na camisa. E todo mundo começou a perguntar, mas onde é que é essa camisa? Onde é que tem essa camisa? Então, já que a camisa agradou, a gente acabou fazendo a camisa de verdade. Ó, aqui tem um sleeve. Nestor. Olha, a camisa do Nestor é o MyPass, ó. Os grampinhos aqui, ó, cortou essa parte do estômago, tá aqui o estômago pequeno do bypass, a alça onde vem a alimentação. Aliás, vamos aproveitar para mostrar a anatomia da cirurgia. Então, olha aqui, ó, essa parte do estômago aqui, que é o estômago pequeno, que se chama estômago pequeno, pouch,
E como você chama isso, Nestor? De Paut. Paut. Rafa? Paut também. Mas tem gente que fala pequeno estômago, estômago pequeno, bolsa gástrica. Ó, essa parte do estômago, ela era aqui, ó. E aqui está mais ou menos em tamanho real. Então vejam, o estômago aqui, isso aí, o que pode ter aqui? 15, 20% desse estômago virou esse estomaguinho, esse Paut. Mas antes, o alimento fazia assim, ó, ele vinha aqui, passava aqui, estômago. Essa parte depois do estômago aqui, é o começo do intestino delgado que chama duodeno. E aí ele vinha aqui e ia 5, 6 metros de intestino. Então a gente cortou, fez o estômago pequeno e pegou uma alça do intestino e subiu aqui. Então aqui o alimento vem e ele vem por aqui, ó. O alimento não faz mais esse caminho, o alimento vai vir por aqui. Essa alça aqui, onde o alimento passa, chama alça alimentar. A comida passa por aqui. Essa outra alça aqui é a alça que tem as enzimas biliopancreáticas, as enzimas que vão fazer a digestão daquilo que a gente come. Então essa alça aqui chama alça biliopancreática. E a alça alimentar se encontra com a alça biliopancreática aqui. Então a comida se encontra com as enzimas digestivas e segue nessa alça aqui, que é a alça comum. Então essa é a anatomia de um bypass gástrico. Estômago aqui, a parte ressecada, a parte que nós desviamos, as costuras todas aqui que a gente faz com aqueles grampeadores que a gente usa na cirurgia. Então vejam que o bypass, que se chama bypass em Y de Roux, por quê? Aqui está a base do Y, o braço direito, o braço esquerdo do Y. O bypass ele separa o alimento da secreção biliopancreática no começo. Outra coisa que é muito importante, essa alça aqui, o duodeno depois do estômago, é a alça mais importante na absorção de ferro e cálcio. Por isso que existe a preocupação da suplementação, porque o alimento não passa mais aqui onde absorve ferro e cálcio, vai diminuir. Por isso que o problema nutricional mais comum depois de cirurgia bariátrica é a anemia ferropriva. Agora, Nestor, fala aqui do sleeve. Bom, aqui como a gente já viu na anatomia, é o esôfago por onde vem a comida, né? E deveria ter esse caminho normal. Só que no sleeve a gente corta o estômago como se fosse uma manga e deixa um tubo de estômago bem fino, bem estreito. Então a gente reduz a capacidade do estômago em mais ou menos 80 a 120 ml. Lembrando que nessa parte do estômago, que é o estômago que não vai mais existir, que é a parte onde era alimentar, é que é produzido a maior quantidade de grelina, que é o hormônio de fome. Então, nessa parte do estômago tem menor quantidade de grelina. Então, quer dizer que o paciente tem muito menos apetite. A grelina vai sair junto com essa parte do estômago. Essa parte do estômago é a que sai. E também, como o estômago é bem menor em capacidade, uma pequena quantidade de alimento que o paciente vai ingerir, ele vai ter uma saciedade bem mais precoce. E lembrando que a principal diferença dele para o bypass é que não tem aquele desvio intestinal. Então, em teoria, a comida causa saciedade e quando ela vai para o intestino, para a primeira porção, que é o duodeno, então ela vai ser absorvida. Então, em teoria, a absorção de vitaminas, tudo é um pouco melhor. Mas tem uma coisa que é importante. Quando a gente compara as duas, então a gente vê aqui, no sleeve a comida segue passando aqui no duodeno em todo o comprimento do intestino. Aqui não, aqui tem um desvio no bypass. Mas quando se faz um sleeve, vai haver uma diminuição importante da quantidade de alimento que aquele paciente, que aquela pessoa vai poder comer. E só essa diminuição pode levar a alterações nutricionais importantes no pós-operatório que vão gerar problemas nutricionais. Então não é só, se eu não fizer bypass que desvia o intestino, eu vou fazer sleeve porque eu não vou ter nenhum problema nutricional. Não é bem assim. Então a gente está aqui, ó. Não é
sleeve contra bypass, as duas cirurgias são irmãzinhas, elas estão aí para ajudar todo mundo. Não é aquela coisa de dizer uma é ruim, a outra é boa. As duas são boas. Precisa entender quais são as indicações. Então, o doutor Rafael vai vir aqui agora. Opa, Ele está com uma camisa meio esquisita. Eu não sei o que nós vamos falar ali. É uma camisa meio colorida demais. Ei, Hã? a Ju, fala da Ju. Então, essa camisa aqui, ó, do Dr. Rafael, é uma camisa que tem várias borboletinhas aqui, mostrando o formato de um estômago. Esses dois desenhos aqui, um dia eu queria fazer essa camisa, eu fiz rapidinho. Não foi uma coisa muito profissional, foi feita rápido para ser improvisado mesmo. Mas essa daqui, esse desenho aqui, quem fez foi a Júlia. A Júlia é minha filha e da Manuela, que estuda artes e design. Então ela tem aqui, tá bem bonitinho. Parabéns aí, Juju, pela sua arte. Agora, Rafa, eu queria que você explicasse nesse desenho aqui, e ele tá bom para explicar, a história do refluxo. Por que que bypass melhora refluxo e por que que sleeve pode, eu não estou falando que vai, pode piorar Antes refluxo. disso, tem paciente perguntando se não tem uma de sleeve em bypass. Vai ter. Vai ter. Só colocar uma seta. Não, eu queria deixar um esclarecimento aqui. Não é que a camiseta do Dr. Almino está nele, que é porque eles emagrecem menos. Eu tô mais magro, não é só porque eu tenho mais perna, hein? Ó, vamos lá. A gente vê aqui, se você for pensar a conformação do estômago antigo, o normal, que sem cirurgia, Fazendo sua posição. quando a comida desce, Nós somos os modelos aqui, ó. quando a comida desce, ela vem, com o estômago grande, a pressão de cima para todo esse estômago aqui, para todo esse lado direito. Tem uma com o estômago bem grande, o intestino bem longo, bem assim, bem grandão, pra gente botar no Danone. Então, o que acontece? Quando a gente faz esse grampeamento aqui, o estômago vai ficar bem fininho aqui e não tem mais esse lado aqui para dissipar a pressão. Então é como se ficasse um tubo bem fixo, porque ele não cresce mais para cá e também não Tubo é o quê? fixo, né? Fixo. E aí não cresce mais para cá nem para cá. Então aumenta a pressão e a chance de ter refluxo no sleeve. O bypass não. O bypass, quando a gente diminui isso, mas ele tem essa alça que ele faz, ele drena com força a pressão para baixo e não causa esse refluxo importante. Para ficar bem claro, imagine o seguinte. Vocês estão lá molhando o jardim com uma mangueira. Aí vai lá e aperta na boca daquela mangueira. A água estava caindo aqui. Quando aperta na boca da mangueira, a água vai saltar lá na frente. Por quê? Porque estreitar a boca da mangueira, estreitar o tubo, aumenta a pressão. Então, quando a gente tem um estômago normal, o estômago tem uma pressão normal de dentro do estômago. Quando a gente pega e estreita o estômago, aquela pressão normal do estômago, o que vai acontecer? Ela vai aumentar. A força com que o esôfago tem que fazer para colocar o alimento dentro do estômago vai ter que aumentar também. E a falta de sintonia entre essas pressões, entre essas forças, pode fazer com que o alimento desça com mais dificuldade e tenha mais facilidade para subir. Isso seria o refluxo. Por isso que existe a possibilidade do sleeve causar refluxo. Quando a gente faz o bypass, vejam que a comida vai cair aqui e existe como que se fosse uma draga, né? Quando eu fazia o meu curso de encanamento, eu fiz vários cursos lá, né? Um dos cursos que a gente colocava na caixa d'água, para a caixa d'água não correr o risco de vazar, se colocava uma mangueira em cima,
aquela mangueira não tinha função nenhuma, mas se a água chegasse ali, a água ia começar a sair por aquela mangueira. A gente chamava aquela mangueira de ladrão. Ela roubava a água para não extravasar. Então aqui é a mesma coisa. Quando o alimento começa a cair aqui, já o intestino ele rouba o alimento, ele joga o alimento para dentro. Então a pressão dentro desse tubo gástrico vai ser sempre pequena, o que vai fazer com que é muito mais fácil para o alimento descer, porque a pressão aqui para baixo está menor do que ele subir. Aqui não, pode ser mais fácil subir, e isso vai gerar o refluxo. Então. Ok? Gostaram da camiseta? A doutora que vai fazer a regra de quem que vai ganhar as camisetas depois. Pegando esse quarto que tá bem dentro. Muito bom. Bem, vamos lá. Vamos falar então, antes da gente começar a responder as dúvidas e as perguntas, vamos falar de relação Covid, obesidade, cirurgia bariátrica. Quem é o grupo de risco nessa história, doutor Rafael? Que é o maior grupo de risco que a gente sabe hoje e está vendo muito em jornais, em todo canto, e os pacientes já estão cientes disso, é o paciente obeso, né? O obeso é um dos maiores fatores de risco, lógico. As comorbidades, pressão alta, diabetes, o idoso, né? Mas a gente aprendeu também nesse tempo que a gente está em pandemia que o obeso é um grande fator de risco para o Covid, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo da coisa na Europa, principalmente na Itália, que foi o primeiro país muito afetado na Europa, qual foi o primeiro grupo de risco que chamou a atenção? Pessoas acima de 70 anos. Depois, os diabéticos. Depois, os hipertensos. E quando começaram a subir o número nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, o que chamou a atenção era o número de pessoas jovens internadas na UTI, entubadas. E o que elas tinham em comum? Obesidade. O número de obesidade no Brasil hoje, ele está em torno de 20, dependendo, 25%, em alguns grupos de mulheres chega a 30%. Nos Estados Unidos, nós temos mais obesidade e quando a gente estratifica, mais obesidade do nível severo. E tem muita gente jovem assim. Então, em Nova York, chamou a atenção que essas pessoas elas estavam tendo maior risco de contágio, de internação e de necessidade de UTI e de intubação do que as pessoas de mais idade. Obesidade. Então, o fator de risco é obesidade, não é cirurgia bariátrica. Por que o obeso tem mais risco? Nestor? Bom, a gente sabe que a obesidade, né, seja o grau que ela for, ela está relacionada ao aparecimento de várias doenças. Então esse já é um fator de risco, ele tem maior chance de hipertensão, diabetes, colesterol, triglicerídeos. A gente também já falou em outras lives que o próprio tecido de gordura é um tecido inflamado, inflamatório, então ele já tem essa parte ruim também. Fora isso, o paciente obeso, ele tem já um comprometimento, ele tem uma dificuldade maior da sua parte respiratória, todos os seus aparelhos, parte cardiológica, eles trabalham sempre na parte limite, a função renal também, eles têm sempre isso no limite, então ele é um paciente que ele está a ponto de qualquer descompensação ter complicações sempre maiores. Então, quando esse paciente tem uma infecção pelo Covid, ele tem uma chance muito maior de descompensar, tanto da parte respiratória, por isso ele tem maior índice de internação, tem maior índice de precisar de terapia intensiva. Quando eles complicam, eles são entubados, e quando são entubados, maior chance de ir a óbito. Então, isso é da natureza da doença desde que ela começou a ser descrita lá no começo da década de 50, né, Nestor? E isso foi o que motivou que naquela época as pessoas, os médicos, os especialistas, para definir
a obesidade, essa forma mais grave de obesidade, que aumentava o risco de ter outros problemas de saúde e encurtava o tempo de vida, por isso que eles chamaram este tipo de obesidade mórbida. Então, essa questão da morbidez, do maior risco associado à obesidade, ele já é conhecido há muito tempo. Se a gente pegar uma outra doença, vamos pegar uma broncopneumonia, normal, não tem nada a ver com Covid, uma broncopneumonia, a mesma broncopneumonia num indivíduo de peso normal e num indivíduo com IMC 42. Esse com IMC 42, sempre a broncopneumonia vai ser mais grave, com maior risco de internação hospitalar, com maior risco de desenvolver insuficiência respiratória, necessitar ir para a UTI e com maior risco de ser entubado. Então isso simplesmente repete algo que a gente já conhece há bastante tempo. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui era sem fake news. Olha, eu tenho aqui estudo clínico, estudo médico, mostrando obesidade aumenta o risco de contaminação, aumenta o risco de pegar Covid, de ser contaminado. Depois, aumenta o risco de a pessoa pegar Covid e precisar ser internado, de precisar de internação hospitalar. A gente sabe que 95% das pessoas que têm Covid se tratam em casa. Poucas necessitam internação hospitalar. Mas no obeso, e isso vai sendo maior à medida que se aumente o IMC, quanto maior o IMC, maior é o risco, maior a chance de necessitar internação hospitalar. Maior a chance de, na internação hospitalar, desenvolver insuficiência respiratória e necessitar internação em UTI. Maior a chance de, durante a internação na UTI, necessitar intubação, colocar o tubo no pulmão para passar por aquele processo de respiração artificial, de ventilação mecânica. E, juntando tudo isso, claro que muito maior o risco de ter complicações sérias, graves e maior o risco de mortalidade. Então isso está muito claro. Obesidade é um fator de risco para pegar Covid, desenvolver uma forma grave e ter risco de complicações sérias. Então, quem tem obesidade e quer sair desse risco, o que precisa fazer? Tratamento. Claro que nem todos os casos, ou a grande maioria, não são casos para cirurgia. Mas se você tem o teu IMC acima de 30, busque tratamento médico. Faça tratamento médico. Existem vários remédios novos, existem lançamentos que são muito bons para isso. Existem outras tentativas. Busque tratamento médico porque está num grupo de risco maior para ser contaminado e ter uma evolução pior com a Covid. E, óbvio, naquelas pessoas que precisam perder mais peso do que isso, 25, 30, 35, 40 quilos, a cirurgia bariátrica, e a gente já falou aqui em algumas opções hoje, ela é uma das alternativas que pode e deve ser oferecida. Agora, operou, Rafa, continua sendo grupo de risco? Então, o paciente, a gente, logo depois da cirurgia, a gente indica o paciente, operou hoje, ele ficar em quarentena, porque os primeiros 15 dias acaba baixando um pouco a imunidade, mas mesmo assim é uma precaução que a gente segue para todos os pacientes, certo? E outra coisa, ele está com o mesmo peso, ele né? Está com o mesmo peso ainda. Nos primeiros 15 dias não vai mudar tanto o peso assim para interferir nisso. Exatamente. E o paciente que, eu já tive casos, o paciente deu 3 meses, 4 meses operado, perderam 25, 30 quilos, depois melhoraram as comorbidades, fazer uso de 2 medicações, 3 medicações para esse paciente, com certeza, ele diminui o fator de risco para o coronavírus, porque o prognóstico dele depois é muito melhor do que se ele tivesse pego há 3 meses atrás, 4 meses atrás, depois da cirurgia. Então, com a perda de peso, a melhora das comorbidades,
com certeza esse paciente tem menos risco com o coronavírus, né? Se sai bem melhor é o prognóstico dele depois. Doutor, operado tem risco? Isso é uma dúvida muito frequente que os pacientes vêm perguntando. Primeiro, doutor, está seguro de operar? A gente já frisou várias vezes, a gente está preferindo hospitais que teoricamente são Covid-free, todos são testados, tá? Então está seguro para se fazer o procedimento agora. Conforme vai perdendo peso e melhorando das doenças, das comorbidades, mesmo que se contraia o Covid, a chance de uma complicação é menor. Então os pacientes, eu sou grupo de risco, muitos no começo, eu preciso de uma carta falando que eu sou grupo de risco. E não é, isso não é verdade. Quem é operado, seja recente ou seja de muitos anos, não faz parte do grupo de risco. Muito pelo contrário, se você perdeu peso, se você agora tem uma saúde muito melhor, você está fora do grupo de risco e tem muito menor chance de ter um problema grave, mesmo que contraia. Eu digo aos pacientes, se você for ver antes e depois da pessoa, hoje, depois da cirurgia, esse paciente está tomando vitamina, está com a dieta correta, está fazendo atividade física, então é um paciente que melhorou muito a qualidade de vida dele, então, e melhorou muito a saúde dele, então ele com certeza tem menos chance de complicações com o coronavírus. Né? Claro. Agora, eu acho que um tempo razoável para a gente dizer que a situação imunológica do paciente melhorou bastante depois da cirurgia, acho que poderia ser algo em torno de 90 dias. Eu acho que depois de 3 meses depois da cirurgia já perdeu bastante peso, já passou pelo impacto inicial daquela grande perda de peso, já está numa fase de dieta mais liberal. Então eu acho que a partir dos 90 dias é que a gente vai ver os benefícios reais da operação. E a gente vê que os exames melhoraram bastante desse paciente, o ótimo resultado dos exames dele. Né? Muito bem. Agora, olha aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, Daniel, vê se está pegando aqui. Sim. Sim? Deixa eu mostrar aqui agora. Isso aqui, perfeito. Agora aqui, por favor. Um pouco abaixo, só um pouquinho, por favor, Almino. Isso. Perfeito, Ok? perfeito. Esse é um estudo francês. E eu vou mostrar agora esse outro aqui, Danão. Sim. Isso, só um minutinho. Esse é um estudo italiano. Sim, aqui, beleza. Fala italiano? À esquerda. Niente. Capisco niente. Bom, esses 2 estudos são estudos bem recentes. Um é publicado numa revista chamada Obesity Surgery, o outro é publicado numa revista chamada Research Square. E esses 2 estudos, eles analisam exatamente o que aconteceu com pessoas que fizeram cirurgia bariátrica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos atrás e se contaminaram pelo Covid. Então, como essas cirurgias são cirurgias comuns, tanto na França como na Itália, esses médicos que fizeram esse estudo pegaram grupos específicos de pessoas que tinham sido submetidas já há algum tempo à cirurgia bariátrica e foram entender o que aconteceu com essas pessoas no momento do Covid. Então lembrem que há pouco a gente conversou o seguinte: na obesidade aumenta a chance de contaminação, a chance de necessidade de internação hospitalar, de ir para a UTI, de ser entubado, de ter complicações e, por último, o desfecho final, que seria o risco de morte. Tudo isso foi analisado nesses estudos. E eles veem exatamente o inverso disso que a gente acabou de falar aqui. Primeiro, quem tem cirurgia bariátrica
quem fez cirurgia bariátrica tem menor risco de contágio. Tem 100%, esse foi uma das coisas que a gente colocou, Daniel, na semana passada, lembra? Tem 113 menos chance, menor chance de necessitar internação hospitalar, 78% de menor chance de necessitar intubação e 50% de menor chance de ter complicações relacionadas ao Covid. Então, esses estudos respondem essa pergunta. Quem fez cirurgia bariátrica é grupo de risco? Claro que não. Por quê? Porque não tem mais obesidade, não tem mais os problemas, a inflamação, aquela cascata inflamatória de um monte de hormônio com ações nocivas que tinham antes de ser operado. Então, operar diminui o risco. Então, de novo, para quem está obeso, para quem tem a doença obesidade, procure tratamento de acordo com aquilo que necessita. Alguns podem precisar cirurgia bariátrica, outros podem precisar outros tipos de tratamento. Existem vários tratamentos que a gente pode fazer, mas busquem tratamento médico, porque isso diminui o risco de ter problemas com o Covid. A cirurgia bariátrica ela é uma alternativa para aqueles pacientes que têm indicação. Esse é um bom momento para ser operado. Não há risco de se fazer cirurgia nesse momento, por uma série de coisas que nós já comentamos aqui. Existe um protocolo seguro para fazer cirurgia bariátrica nesse momento. Então, uma das coisas que fazem parte, por exemplo, desse protocolo é o uso de hospitais que não têm internação Covid. Todos os pacientes para internar nesses hospitais, e até assim, mas meu marido pode ir junto? Pode, desde que ele faça o teste de Covid. Ninguém entra nesse hospital que não tem um teste negativo de Covid. Nós temos que fazer isso. A gente faz teste de Covid aí a cada 15 dias. E alguns até, como o doutor Rafael aí, torcendo para dar positivo, para ficar imune e tal, mas não consegue virar ali o... Não está pegando nem Covid. Bom, quem tiver dúvidas sobre isso, manda a pergunta aqui pra gente e vamos ver aqui algumas dúvidas de vocês aí. Quer alguma específica aí, Daniel, que você viu? Dalon, Manuela? Um monte de gente querendo camiseta. Como que eles vão fazer? Camiseta. Doutora Manuela. Doutora Manuela. Sou dele. Rafa, tem alguma pergunta que você viu aí? Vamos ver ali, ó. Vamos Mas começar. tem paciente de fora, você viu aí? Joinville, Caxias, Mato Grosso. Pessoal, obrigado. A gente ali, ó, Três Lagoas, Mato Grosso, a Regina. Tem gente de fora, tem gente, paciente de fora do Brasil, de Portugal, da Noruega, de alguns países da África, de vários países da América Latina. Obrigado por estarem com a gente aqui nessa noite. É um prazer sempre receber vocês para essas lives. E vamos ver a dúvida da Regina ali então, ó. Não é perigoso pegar o corona depois da cirurgia? Estou com 14 dias de operada, sinto fraca às vezes. Deve ser Três Lagoas, né? Mato Grosso do Sul. Nestor, e aí? Então, o risco de você pegar o coronavírus depois que opera é o mesmo de antes, né? Então, tem que tomar os cuidados, as precauções que a gente está tomando, isolamento, não vá em multidões, use máscara, higiene das mãos, então cuidado normal. É a mesma coisa, Nestor, que a semana passada uma paciente me perguntou assim: doutor, mas o meu risco de ter trombose na cirurgia é maior? Não é maior. O risco de ter trombose na cirurgia é o mesmo que você tinha 2 horas antes da cirurgia. O que determina o risco de ter trombose é ser obeso, ter diabetes, ser hipertenso, ter falha de retorno venoso nos membros inferiores,
ter varize, isso é que determina. E a cirurgia é Então, rápida. a cirurgia, ela tem o risco que tinha antes. Mas a gente não quer que você tenha esse risco na cirurgia. Por isso que usa meia para ajudar, usa compressor, usa aquele remedinho lá, a enoxaparina que faz injeção. Então o risco de você contrair é igual, então tem que tomar as precauções. E isso que você está tendo agora, com 14 dias de cirurgia, não é que a sua imunidade está baixa ou que você está fraca. Provável é o seu estado nutricional. Então, verificar se você está tendo a dieta adequada, se você está se hidratando bem, se você está tomando suplementos. A gente, desde o primeiro dia pós-operatório, já vai para casa, já começa a fazer suplementação. Você tem que ingerir pelo menos de 2 a 3 litros de líquido por dia para estar bem hidratada. Então, acho que é isso, principalmente com a sua parte nutricional, que você tem que checar. E se você está fraca, entre em contato com a sua equipe, entre em contato com o seu cirurgião. Lembra o que a gente sempre fala, não é normal você ficar ruim depois da cirurgia. Você só vai passar bem. Se está fraca, é porque ou está desidratada ou tem alguma forma de desnutrição, vitamínica, mineral, proteica. E isso não deveria estar acontecendo. Não foi para isso que a tua nutricionista te orientou. Não é Sandra e não é Ari. Bom, vamos fazer a mesma coisa que a Regina fez? A Regina fez um negócio que ficou bem legal ali. Vocês viram que ela colocou a mensagem dela e colocou: sou lá de Três Lagoas, Minas Gerais. Então, todo mundo que for de algum lugar, ou mesmo que seja de São Paulo, coloca ali, a gente não sabe, São Paulo e tal. Tem um Ó, Mossoró. Mossoró. Então, Minas Gerais. Rafa, da onde você é? A gente já falou nisso aqui, mas vamos repetir. Sou de João Pessoa, Paraíba. Dr. Rafael, João Pessoa, Paraíba. Almino Ramos, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Nestor. Eu sou de Presidente Prudente, São Paulo. Doutora. Itabuna, Bahia. Daniel. Eu sou de Imbu, São Paulo. Você nasceu em Imbu? Imbu das Artes. Boa. Danon. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Nasci na Frei Caneca, aqui do lado da Gastro. Ô Danon, e a tua família? Meu pai era da Iugoslávia, ex-Iugoslávia, e minha mãe era da Síria. Uau, Uma mistura boa. que combinação, hein? Iugoslávia e Síria. Então, coloque ali, pessoal, a cidade da onde vocês são. Vamos ver mais uma dúvida aí, Daniel? Vamos lá. Daniel, essa tela que a gente está recebendo aqui, o que que é? É o Face? É o Facebook da Gastrobeso Center. Facebook da Gastrobeso Center. Paraná. Olha aqui, tem bastante locais. Brusque, Caconde, ó, Rose Brusque, Juliana Caconde, Rogéria Rio, Atibaia, São Paulo. Atibaia, Cláudio, Alexandre São Paulo, Kelly não colocou ainda, Rogério não colocou. Fala, Rafa. Tem uma paciente aqui que está perguntando aqui, quanto maior o peso ou IMC, é melhor fazer bypass? Ó, vamos emendar, como chama? É a Alessandra. Será que é aquela ali, Alessandra Silva? Essa aí. Ó, Essa Alessandra Silva, 116 quilos, IMC 43, 1,63 m de altura, exames ótimos. Qual método seria melhor, bypass ou sleeve? Alessandra, entendemos que você não tem nada de refluxo, que não tem diabetes, que o teu colesterol está tudo bem, que você não tem nenhuma doença metabólica maior, que a questão se restringe mais ao excesso de peso. Então, o que a gente pode esperar de alguém com 116, 113 quilos, IMC 43 em um sleeve, em um bypass? Vai ser a mesma coisa, Rafael? Então, eu prefiro, né, nesse caso, um paciente como você tem um IMC muito alto, 43, mórbida já, eu preferia fazer um bypass, na qual você ia perder bastante peso, né? O sleeve ia perder peso, mas eu não sei, eu fico na dúvida se você ia chegar no seu resultado final. O bypass não, o bypass eu sei que tem grande chance de você chegar ao seu peso ideal, entre 65 quilos, por aí. Então eu preferia fazer um bypass aí. Agora, qual é a expectativa dela?
Né? Qual é a expectativa da Alessandra? Quanto ela quer perder peso? Quanto você quer emagrecer, Alessandra? Porque assim, se a gente for ver estudos estatísticos, o sleeve é uma cirurgia mais dedicada a uma perda de peso na faixa de 25 a 30% do peso. O bypass de 35 a 40%. Então, o bypass, se a gente pegar grupos longitudinais assim, de estudo com grande número de pacientes, o bypass vai dar cerca de 10% mais de perda de peso. Agora, Alessandra, quer perder 40%? Acho que aí você teria mais segurança indo para o bypass. Agora, o oposto também é verdadeiro. A chance de reganho de peso no sleeve é maior do que a chance de reganho de peso no bypass. Essas as considerações que precisam ser feitas. Então, normalmente, para IMCs entre 35 a 42, 43, o sleeve pode ser uma boa opção. Já para IMCs acima de 48, o bypass ele seria uma opção melhor. Hoje eu tive um caso, eu operei uma paciente igual, nesse mesmo pensamento que a gente conversou agora. Olha lá, Manuela, a Aleteia, a tua paciente ali, Uma paciente que operou a semana passada. Uma paciente que eu operei hoje, ela tinha MC de 41, 42, mas ela falou pra mim, eu pensei em fazer um bypass nela, mas ela conversou comigo que pensaria em sleeve porque ela não quer perder tanto peso, ela só quer perder em torno de 30 quilos, para ela ficaria muito bem para ela, que é o que ela desejaria. Então a gente conversou bem, democraticamente a gente decidiu fazer o sleeve como ela sempre quis mesmo, e eu acho que vai ser bom para ela esse sleeve, porque ela não quer tanto peso para perder. Ó, Kellen de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. Minha dúvida é quanto tempo leva para retornar às atividades normais. Então nós vamos falar aqui, Kellen, mas eu queria pedir para as pessoas que estão aí, que são operadas, vamos ajudar a Kellen e vamos fazer um inquérito maior. Nós vamos ter opinião médica, agora vamos ver dos pacientes que operaram. Pessoal, coloca aí quanto tempo depois da cirurgia vocês levaram para ter atividades normais, considerando que a cirurgia foi por via laparoscópica. Quem normalmente vê essas coisas e tem esses prazos melhor estabelecidos na cabeça, aí, nos manuais, é a doutora. Doutora, quanto é a atividade normal ali? Quanto tempo depois? Então, acho que assim, a licença que a gente dá para os pacientes, né, para voltar às atividades normais, são 15 dias. Mas assim, a gente fala para os profissionais liberais. Uma semana não dá para fazer nada, para trabalhar, porque a primeira semana é muito difícil, porque a dieta é muito restrita para não desidratar. A gente pede que coloque um timer no celular, e daí realmente é muito ruim você estar trabalhando e ter esse timer ligado. Então é impossível, eu acho. Agora, eu acho que o ideal são 15 dias para voltar às atividades normais. Agora, a atividade física é diferente de perguntar a atividade física, né? A atividade física é diferente. O que nós vamos considerar atividade normal? Se atividade normal é poder caminhar quanto quiser, poder subir escada, poder descer, dirigir, entrar no carro e caminhar no shopping, e caminhar no parque. Isso, a vida normal vai ser no dia seguinte da cirurgia. Porque o que a gente recomenda é exatamente isso. A partir do dia seguinte da cirurgia, andar 1 hora por dia. Pode subir escada, pode descer escada, pode pegar e ir no carro sem dirigir, vai de carona no shopping, no parque. Já na semana seguinte já pode dirigir. Então a vida normal vai voltando progressivamente. E se a pessoa trabalhar em home office? Para trabalhar em home office no dia seguinte. No dia seguinte já pode. Na maioria das vezes a recuperação. Mas o problema é o timer do celular, né? O timer, para não esquecer de se hidratar. Isso daí que a gente sempre frisa, a questão é o objetivo do pós-operatório, pelo menos esse pós-operatório inicial, é se cuidar. É se hidratar bem, é lembrar na hora então, focar na de tomar recuperação. vitamina, de tomar proteína.
é estar focado. E eu já vi vários pacientes que vão trabalhar home office, Se esquecem de si próprios. ligam para um cliente, não sei da onde, daqui a pouco ele olha, é 6 horas da tarde e ele não lembrou de comer, não lembrou de beber, não lembrou de tomar vitamina, Então é melhor e daqui a focar. pouco está com a pressão baixa, está se sentindo mal. Então essa é a questão, não pode deixar a volta à atividade normal comprometer a recuperação. Ou da seja, ele cirurgia. até teria condições de, mas ele não conseguiria se Porque- concentrar. Porque pela remoção da grelina ali, que o doutor Nestor falou, não vai lembrar de comer, não vai lembrar de tomar, tem que botar o celular a despertar a cada 15, 20 minutos para lembrar de fazer. Tem que as estar coisas. focado, um tempo para ele mesmo. Perfeito. Tempo para fazer atividade física pesada, musculação do abdômen e tal, 30 dias. Cleide não colocou de onde é. Cleide Francisco. Temos gente aqui também da Diamante do Norte, Paraná. tá mandando. Eu tinha 88 quilos, o médico me deixou com 30% do estômago. Você acha que ele deixou muito grande o estômago? Eu acho que se ele deixou assim, Cleide, é porque ele achou que ia ser melhor para você. Foi o planejamento cirúrgico que ele teve. E eu acho que agora você precisa trabalhar em cima disso, porque uma coisa é a cirurgia que é feita, a outra é como você vai trabalhar com um estômago menor. Você tem um estômago que ele é 70% né, reduzido. Ele tem 30% da capacidade que tinha antes. Dá para você trabalhar muito bem com isso daí e ter um excelente resultado com essa cirurgia. Daniel, sobe um pouquinho ali que eu queria pegar uma pergunta que estava um pouquinho maior. Não, para baixo, para o outro lado. Aí. Essa ali, ó. Vanessa Lima, São Bernardo do Campo, vizinha da gente aqui em São Paulo. Como foi a eleição aí em São Bernardo, Vanessa? Depois conta pra gente. O prefeito ganhou e está internado. Ganhou já no primeiro turno? E está internado com Covid. Uau! O vice. Tenho 1,55 m, 107 quilos. Comecei a fazer tratamento com remédio, exercício e reeducação. Acha que pode dar certo ou você acha que devo ir direto para a cirurgia bariátrica? Vanessa, vamos trabalhar com estudo científico? Só se fala em ciência hoje? Do ponto de vista científico, você tem 1% de chance de concretizar o teu objetivo nessa condição que você tem. Ou seja, quando a gente olha tratamento clínico, balão, gastroplastia endoscópica, gastrectomia vertical, sleeve, bypass gástrico, duodenal switch side, vocês viram assim, eu estou subindo uma escada do mais simples para o mais complexo. Quanto mais eu subir essa escada, maior vai ser a força do método para provocar emagrecimento. Então o que eu posso dizer é assim, existe uma chance de você ter sucesso com 107 quilos fazendo só tratamento clínico, mas a chance seria muito maior com a cirurgia. Se com o tratamento clínico a tua chance é 1%, com a cirurgia, essa chance, dependendo do método que a gente fosse escolher, aumentaria para 95%. Mas se você está animada, vamos lá, continua, você já começou bem. Vamos ver o que a coisa vai, como a coisa vai evoluir. O pior dos cenários seria que você emagrecesse, ganhasse peso de novo e aí você planeja a tua cirurgia mais lá na frente. Vamos ver a da Adriana Monteiro? Nestor, vai lá, Adriana Monteiro, que está na tela aí. Porque fiz bypass e agora 7 anos depois tive esse aumento absurdo de 30 quilos. Meus exames de sangue estão normais, apenas falta vitamina D. A asma está absurda. Sexta, sua, 20, farei a endoscopia. Dia 20. Estou assustada. Bom, Adriana, a gente já falou também aqui que não é esperado, lógico, que o paciente volte a ganhar peso, tá? A gente vê em alguns pacientes que eles voltam um pouquinho do peso. O que a gente consideraria meio que dentro do esperado é até uns 10% do peso que você chega, tá?
Mas ganhar tanto peso assim não é normal, não é esperado para o tipo de cirurgia que você tem. Só que vários fatores têm que ser analisados. Que tipo de cirurgia que você fez, que tamanho que é o seu estômago novo, o Paut, que tamanho que está a anastomose, que é a junção do estômago com o intestino, né? Se os seus hormônios, a sua parte metabólica está normal, está boa, principalmente o seu hábito alimentar. A gente sabe que reganho de peso 100% das vezes pode ter todos esses fatores que a gente falou, anatômico, hormonal, mas está relacionado com mudança do hábito alimentar. Então, com certeza, está ingerindo alimentos muito calóricos, deficiência na parte de atividade física. Então, é um conjunto de fatores que você, junto com a sua equipe multidisciplinar, junto com o seu cirurgião, tem que ser bem avaliado para tentar fazer você voltar a perder peso, ter um resultado melhor da sua cirurgia. Sendo com tratamento clínico, com reeducação alimentar, dando algum medicamento para ajudar na sua parte metabólica. A gente tem os procedimentos endoscópicos que a gente já falou também, como plasma de argônio, ou pensar talvez em uma cirurgia revisional em último caso. Lembrar, né, Tomi, que esse caso que acontece com ela, a gente vê acontecendo isso porque a obesidade, a gente fala muito aqui, é uma doença crônica e incurável, né? Então, 7 anos depois, alguma coisa, como atividade física, dieta, alguma coisa acontecer para você ganhar 30 quilos, né? É muito peso para ganhar. Você não ganhou 2, 3, 5 quilos, são 30 quilos. E essa doença, obesidade, é muito complicada. É isso aí, desleixou um pouco, alguma coisa aconteceu e você ganhou peso muito rápido, porque a gente tem 7 anos de cirurgia ainda, né? Ganhar 5 a 10% pode ser interpretado como normal, mas 30 quilos não pode, Adriano. Então eu acho que assim, primeiro, é um aumento de peso preocupante. Segundo, você não está conseguindo entender por que ganhou peso. E uma das coisas que fica muito clara para a gente e para todos é assim, o corpo humano não cria peso sozinho. A gente tem uma daquelas leis clássicas da natureza que diz assim, na natureza nada se cria. Alguns dizem tudo se copia. Na natureza nada se cria. As coisas se transformam. Então o corpo humano ele transforma, ele não cria gordura. Ele transforma aquilo que a gente come em gordura. Você não está conseguindo identificar o que está acontecendo, mas está acontecendo. Você está ganhando peso. Então, um bom conselho seria procure ajuda especializada. Veja quem pode te ajudar. Nutricionista, psicólogo, endocrinologista, cirurgião. A equipe que te operou, uma equipe que você tem acesso agora, que possa mostrar algumas coisas para você, dar o caminho aonde você possa recuperar o que você teve da tua operação. Eles estão perguntando aqui se na clínica tem essa equipe multidisciplinar. Tem, aqui nós temos toda a equipe multidisciplinar para trabalhar pacientes que vêm procurando cirurgia bariátrica e também para aqueles pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica, estão tendo algum tipo de problema. Vocês não devem ter nenhum tipo de problema com cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica foi feito só para trazer benefícios, coisas boas para a vida de vocês. Se tiver algum problema, precisa procurar ajuda para entender o que é e como resolver. Nós temos toda essa estrutura para oferecer, para a identificação do problema, para a identificação do tratamento e para execução do tratamento. Aliás, isso era uma das coisas que a gente estava comentando hoje. Como nós temos feito cirurgia revisional aqui, é impressionante como aumentou o nosso número de cirurgias revisionais, de sleeve para bypass, de bypass para bypass, de revisional de bypass, pessoas que colocaram balão e ganharam peso e vêm atrás de uma cirurgia bariátrica, tudo isso nós temos aqui.
Aliás, uma coisa interessante, nós temos recebido no nosso Instagram algumas perguntas, eu acho que é bom ficar claro. As pessoas perguntam, as cirurgias têm que ser refeitas depois de quanto tempo? Algumas pessoas acham que existem etapas, ou seja, tem que ser feita uma vez e depois ser refeita. Então é importante ficar claro que não, que é uma vez só e que não tem que ser refeita. Eu acho que é importante. A ideia né? Exatamente. Então, algumas perguntas nós recebemos. Uma vez só, mas em dois existe a tempos, possibilidade de, em situações especiais, fazer a revisão dessas cirurgias por causas diversas. E mais uma pergunta que o pessoal fala, que embora não tenha a ver com a obesidade, mas tem a ver com a Covid, que é o seguinte, as pessoas estão mais abertas, com um pouco de menos medo, então a pessoa pergunta aqui, mesmo com máscara, se a pessoa vier te abraçar, existe algum risco, mesmo as duas com máscara? Fica mais perto, né? Não é muito bom, isso sempre vai aumentar o risco, porque a questão não é só a máscara. A gente pode ter o Covid na mão, eu posso ter o Covid aqui no meu rosto, eu posso ter na minha roupa, e no momento que eu entrar em contato físico com uma pessoa, o Covid que está aqui no meu peito, eu vou abraçar o Nestor aqui, vai passar para o braço, para o ombro do Nestor. Aí o Nestor vem, passa a mão aqui e depois passa a mão no olho, passa a mão na boca, ele pode se contaminar. Então, o contato físico, mesmo que seja de máscara, aumenta a chance de Por isso que não dá, né? Tá Por isso que tem que estar 1,5 metro, 2 metros. distanciamento. Por isso Exatamente, entendi. É interessante. Gente, a gente tem 1 minuto. Bom, obrigado por mais esta noite, onde a gente teve a oportunidade de dialogar, de conversar com vocês. Obrigado para todo mundo que colocou ali o seu estado, a sua cidade. A gente sempre aprende muito aqui, é muito bom ver as dúvidas de vocês, ver onde é que estão as maiores dificuldades e dizer que a gente está aqui sempre com a disposição de ajudar, de colaborar para que vocês atinjam os seus objetivos. É isso. Obrigado a todos, um excelente restante de semana, né? Ainda faltam 2, 3 dias para a gente terminar essa semana e um excelente jantar e uma excelente noite para todos com as suas famílias. E toda quarta-feira à noite? Quarta-feira à noite de novo, 7 Gok horas, Live. Gok Live aqui, sempre. Aê, pessoal. Cada dia com uma novidade, né? Hoje foi a camisa. Boa. Tem o termo, as dúvidas mais frequentes.